Yogan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Moharatidan Jaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar a leitura do Ashtanga Hridaya Sutrasthana, lendo a primeira metade do shloka número 15. E ele diz o seguinte: Tatra Dhyamarutam Gnanti Trayastiktadayah Kapam Kashaya Tikta Madurah Pitamanyetu Kurvate. Então, nesse shloka, ele está continuando o que a gente começou no shloka anterior. Então, no shloka anterior, a gente viu quais são os 6 sabores, os 6 rasas, e que a potência deles diminui, né? A força deles, bala, diminui na ordem que eles foram enumerados. Hoje, a gente vai ver, nesse shloka, como é que os rasas, como os sabores, se relacionam com os doshas. Então, vamos palavra por palavra. Tatra Adhyaha Marutam Gnanti Trayaha. Então, seguindo essa ordem que a gente já falou, como eu sempre digo, a ordem é muito importante, sempre nos Samhitas a gente acaba obedecendo a ordem. Então, a ordem que a gente listou antes, Rasa Swadwamla Lavana Tiktoshana Kashaya Kaha. Seguindo essa ordem, Marutam, Vata, Dosha, Gnanti, ele é morto pelos 3 primeiros, Trayaha. Então, Adhyaha Trayaha, os 3 primeiros, eles diminuem, eles fazem Gnanti. Então, Gnanti normalmente significa matar, mas nesse contexto a gente precisa entender que ele está querendo falar que diminui o Dosha Vata. Então, Swadu, Amla, Lavana são os 3 raças que controlam, que diminuem o Dosha Vata. Tikta Dayaha Kapam. Então, Tikta Adi, começando do sabor Tikta, na ordem que a gente listou anteriormente, os 3 que vêm depois dele fazem Gnanti do Kapha. Então, se a ordem que ele listou é Swadu, Amla, Lavana, Tikta, Ushana, Kashaya, e ele está falando que é Tikta Dayaha, então, Tikta, Ushana, Kashaya. Tikta, Ushana, Kashaya são os 3 sabores que fazem Gnanti, que controlam, que diminuem o dosha Kapha. Kashaya, Tikta, Madura, Pitam. Então, o Kashaya, o Tikta e o Madura, eles fazem Gnanti com o Pitta. Então, eles controlam, diminuem o Pitta. Anyetu Kurvate. O que é diferente do que a gente falou? Kurvate provoca os doshas ou anima os doshas. Então, e no comentário, eles falam bem claramente sobre isso. Se ele falou aqui só os 3 sabores para cada dosha, que acalmam os doshas, que pacificam, que fazem Gnanti. Mas o oposto, os 3 sabores para cada dosha que ele não comentou, fazem o oposto de Gnanti. Então, tem um efeito positivo sobre o dosha. Então, ou agravam ou provocam, não tem um efeito de pacificação. Então, esse shloka é o primeiro shloka que vai estabelecer uma relação. Ele falou para você que tem 3 doshas, ele falou para você que tem 6 sabores, e nesse shloka ele faz uma primeira relação da interação entre os sabores e os doshas. Lembra sempre que a gente está no primeiro capítulo, no shloka número 15, então a gente está só começando. Mais para frente ele vai complicar bastante essas relações. Não parte do princípio, principalmente vocês que já fizeram outros cursos de Ayurveda e que gostam muito de, às vezes, usar isso de uma forma, às vezes, um pouco mais simplificada. Eu peço que vocês tenham paciência e que tentem entender a profundidade desse ensinamento. Se ele está falando disso aqui no shloka número 15 do primeiro capítulo, é porque isso aqui é uma introdução. Ele está dando uma primeira pincelada nesse conhecimento. Dificilmente, na prática, a gente vai usar a Ayurveda dessa forma tão simples. Você não vê ali que tem um Pitta dosha e aí você bota Madura para acalmar aquele problema e pronto, acabou. Normalmente o ser humano é extremamente muito mais complexo do que isso. Os sabores interagem de uma forma muito mais complexa. Os doshas interagem de forma muito mais complexa. Mas aqui, assim,
ensino fundamental até agora. Então, num nível bem inicial, é só para você ter uma ideia de como os doshas e os rasas, eles interagem entre si. Esse era o shloka que eu queria ler com vocês hoje. Lembra sempre, eu já falei, eu vou voltar a repetir muito isso, lembra que a gente está só introduzindo esses assuntos. Isso não é para ser a sua pós-graduação em Ayurveda. Então aqui a gente está começando, ele só está dizendo, olha, tem 3 doshas, o nome deles é Vata, Pitta e Kapha. Tem 6 sabores, eles interagem dessa maneira, mas depois ele vai ficar centenas de capítulos qualificando essas relações, aprofundando esse conhecimento e fazendo com que você consiga entender melhor como aplicar isso na prática. Lembra também, como eu já disse antes, que o conhecimento ayurvédico, ele não Ayurveda não é uma medicina teórica, não é um sistema teórico, então não basta você memorizar todo o Ashtanga Hridaya, primeiro porque não é só o Ashtanga Hridaya que compõe o corpo de conhecimento de literatura ayurvédica, mas mesmo que fosse, isso aqui é só 50%. Então, mesmo que você saiba fluentemente todos os samhitas, ainda assim isso é metade do seu treinamento. Se algum dia você quisesse ser um Vaidya, um médico ayurvédico, a outra metade do seu treinamento tem que ser do lado de um Vaidya, do lado de um médico, vendo como aplicar isso na prática. O Samhita, muitas vezes, vai te dar as ferramentas que você precisa só para você sentar do lado de um médico e aprender na prática como utilizar esse conhecimento. Bom, espero que tenha ficado mais ou menos claro. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa nos comentários. De forma geral, tenham paciência, porque a gente está só começando e mais para frente as coisas vão se esclarecer. Cada vez que eu leio o Ashtanga Hridaya, eu tento ler o Ashtanga uma vez por ano, ele de cabo a rabo, né, de capa a capa. E cada vez que eu refaço a leitura dele, eu descubro coisas novas, eu aprofundo um conhecimento que eu adquiri no ano anterior. Então, cada vez esse conhecimento vai se desdobrando e vai formando um corpo de conhecimento que me orienta dentro do meu caminho. Agora, não pensa que vocês vão ler o primeiro capítulo e acabou o primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo dá uma passada geral em todo o conhecimento do Ayurveda. Depois que você lê o primeiro capítulo, você pode ter a sensação de que, entendi, então Ayurveda é isso aqui que ele falou nesses 40 e poucos shlokas. E não é. A gente está só começando. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.